wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. São João, capítulo 1, 35 a 41. Gosto de ler estas preciosas palavras. E no dia seguinte, Jesus estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. E foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de Jesus, ou João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer uma pedra. Agora, que Deus acrescente suas bênçãos a esta palavra. Agora, quero tirar esta noite, querendo o Senhor, por um instante, para uma palavra, duas palavras que quero usar daí. As duas palavras que quero usar são preocupado e convencido. Agora, como sabemos, e todos sabemos, que estamos vendo agora um grande esfriamento, nações afora. Quando comecei, havia muitos enfeites na reunião. As pessoas estavam em reuniões de oração em todo lugar. Criticavam, jornais me criticavam. Uma mulher viajou 4.800 quilômetros de táxi só para chegar à reunião no Canadá. Eles não estão mais tão preocupados. Parece que houve um esfriamento. E parece que não há muita preocupação. Não muita, afinal. Não tanto quanto deveriam. Pouquíssima preocupação. Agora, praticamente a única preocupação que temos não são aquelas reuniões de noites inteiras. Quando eu fiquei na plataforma uma vez por 8 dias e noites sem sair, tentando orar por todas as pessoas.
E no final, havia 40 e tantas mil pessoas esperando para receber oração, entendem? Não se conseguiria. Mas levavam um grupo por ali e iam para a mata, levavam um grupo por ali e iam para a mata. Ministros orando pelas pessoas até receberem o batismo do Espírito Santo. Não conseguiam descansar até receberem o Espírito Santo. Desculpem-me, eu disse 42 mil. Se olharem na revista, havia 28 mil, creio que foram, que ainda estavam esperando. Por quilômetros em volta de Joanesburgo, não havia nenhum lugar que se pudesse alugar, e cidades de tendas montadas e tal. Não estão mais tão preocupados, estão vendo? Os fogos do reavivamento estão se apagando. Preocupado agora é apenas venha e una-se à igreja. Ou uma grande preocupação é apoie alguma missão de rádio ou algum assunto de televisão e fazer disso algum tipo de show. É para o bem, claro, com certeza. Grandes edifícios, construindo grandes escolas e tal. Parece que essa é a preocupação agora. Parecem ter perdido a visão dessa oração em instância e, como tinham, algo aconteceu. Só gostaria de saber o que foi. E agora, eles não parecem estar preocupados a respeito. Você poderia visitar esta igreja ou chamar pessoas para virem ao altar e se apressavam para o altar. E vi o tempo em que estava pregando, antes mesmo de terminar meu sermão, o altar e pelos corredores estavam cheios de pessoas. Vi o tempo em que o Espírito Santo se movia na audiência e predizia e contava algo a alguém e as pessoas se maravilhavam e desmaiavam em seus lugares. Há algo errado em algum lugar. Ainda estou fazendo o mesmo, ainda o mesmo evangelho. Não mudei nada desde que comecei. Comecei com a pura palavra de Deus e fiquei nela desde então. 32 anos estou atrás do púlpito e nunca retirei nada, nem mudei nada. Exponho exatamente como quando comecei. Não posso me retratar disso. É a palavra de Deus. E se eu a disser como foi dito aqui, da próxima vez tenho de dizer o mesmo, pois aqui está como está escrito aqui, entendem? Então, não posso fazer nada a respeito disso. E o Espírito Santo ainda está fazendo o mesmo. Então, mas parece que não há suficiente preocupação. Agora me pergunto por quê. Por que não há preocupação como havia? Creio eu, o motivo de não haver tanta preocupação como antes é que não estão tão convencidos como antes. Você tende a estar convencido antes de poder estar preocupado. Não preocupados. Vocês gastam o tempo agora, em vez de evangelizar e tentar fazer algo, todos querem uma grande escola ou algo bem grande que possam ensinar. E fazer com que os ministros tenham melhores modos no púlpito e tal. Sabem em que creio? Creio que as pessoas não estão convencidas de que Jesus virá em breve. Não creio que estejam convencidas de que ele virá nesta era. E creio que é por isso que não estão preocupadas, porque não estão plenamente convencidas. Certo. Elas não estão convencidas de que ele está com elas. Se estivessem, elas voltariam à palavra. Isso mesmo. E agora, muitas pessoas podem entender mal. Amor. Amor é disciplina. Você deve disciplinar as pessoas se as ama. Se sua filhinha estivesse sentada na estrada, como eu disse esta manhã, fazendo bolos de barro, se de fato a ama, você a tiraria dessa estrada. E se sua esposa dissesse,
João fulano, seja qual for o seu nome, você sabe, você a deixasse sair com outro homem porque disse, bendita seja, ela quer sair, e eu a amo tanto que vou deixá-la fazer isso. Você seria um péssimo exemplo de marido. Ela deveria se livrar de você e arranjar alguém que a ame, que cuide dela. Não quis dizer dessa forma, pois não se pode fazer isso. Mas ao que estou tentando chegar é isto. E se Deus tivesse dito a Eva, pobre Eva, você sabe, você é minha filha. Você não teve intenção de fazer isso. Claro, ela não teve intenção de fazer isso. Com certeza não teve, mas fez. E sabemos que ela fez. Ainda vemos os resultados disso. Mas vejam, ele a amava e ele teve de cumprir a sua palavra para ela. E Deus tem de cumprir a sua palavra para nós, então devemos obedecer a sua palavra. E quando obedecemos a sua palavra e o vemos então vindicar o que ele disse que faria, então estamos convencidos, isso mesmo, de que a palavra está certa. Agora, quando trazemos aqui, não faz muito, este grande evangelista com um muçulmano, vocês leram no jornal, como eu li, este muçulmano desafiou esse evangelista de que Jesus Cristo era a adoração de um homem, que as pessoas estavam seguindo um homem. Ele cria no mesmo Deus que o evangelista, mas disse, Jesus não é seu filho, é só uma adoração feita pelo homem. E ele desafiou o evangelista, disse, a Bíblia disse que as obras que ele fez, Cristo, seus seguidores, farão o mesmo. Ele disse, agora trarei 30 enfermos e você trará 30 enfermos e curarei cada um que você curar. Entendem? E o evangelista fugiu. Pegou um voo. E creio que se fosse o evangelista, se não tivesse fé suficiente para curar, eu nunca teria deixado aquele incrédulo ficar assim. Eu diria, conheço alguém em nosso meio que tem fé para fazê-lo. Por quê? Você tem de estar convencido primeiro de que é Deus, então você terá convicção. É verdade. Convencido primeiro, então você terá sua preocupação. Embora as pessoas afirmem que Deus está com elas, mas não é tudo. Mamãe dizia, as atitudes falam mais alto que as palavras. Claro que falam. Você deve agir nisso, crer nisso, estar convencido e então ficará preocupado. Jesus disse, se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Agora, é aí que acho que falhamos muito. É em apacentar as suas ovelhas. Se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Hoje é quase tosquia as minhas ovelhas. Levam-nas ao ponto de pegar tudo o que elas têm e as fazem prometer dar sua casa e toda a sua aposentadoria e tudo mais. Isso é tosquiar. Jesus nunca disse isso. O irmão Parker disse esta manhã, Deus ama o seu povo. Ele ama as suas ovelhas. Ele disse, apacenta-as. E as ovelhas devem receber alimento de ovelha. E ele nunca disse, instrui as minhas ovelhas. Ele disse, apacenta-as, não para instruí-las, apacenta-as, dá-lhes alimento de ovelha. Qual é o alimento de ovelha? O pão da vida. Jesus é o pão da vida. O Evangelho, a verdade. Pregue-o sem fazer concessões. Então você saberá que quando tiver de responder pela alma delas no dia do juízo, como ministro do Evangelho, você poderá se levantar e dizer, isso é o que estava escrito na palavra. Apacenta-as com a verdade. Apacenta as minhas ovelhas. Quando João ficou tão preocupado, pois sabia que o Messias viria em sua era, João Batista sabia disso. Assim, ele sabia que o Messias viria na era em que ele vivia. Mas quando saiu do deserto, ele não fundou escola,
não fundou faculdade, não fundou organização. Por quê? Ele estava convencido de que o Messias viria em seu tempo. Seu alimento, sua mensagem, sua atitude deram testemunho disso. E cremos que ele virá nesta era. Porque queremos acumular grandes coisas? Por que haveríamos de querer gastar milhões de dólares construindo escolas e prédios e então dizer que Jesus está vindo? Ora, o público sabe que algo está errado. Eles sabem que você está falando sobre algo em que não crê. Pratiquem o que pregamos. Isso mesmo! Agora, devemos fazer isso. João estava tão convicto. Quando nasceu, ele sabia que teve um nascimento peculiar. Todos sabemos como Zacarias viu o anjo. E isso deve ter sido uma pressão para o velho casal. Zacarias era idoso e Isabel era idosa. Mas eles tinham crido que Deus, algum dia, lhes daria um bebê. Ela era estéril. E sabemos que quando João nasceu, o nascimento peculiar, e sabendo que ele seria servo de Deus, deve ter sido difícil para o velho casal, pois eles sabiam que, conforme o tempo da vida, eles não viveriam até ver esse menino entrar em seu ministério. E o pai de João era sacerdote. Mas, com esse chamado, em vez dele frequentar o seminário de onde seu pai saiu, ele não podia ir lá. Ele não podia arriscar. Ele não podia se misturar com isso, pois ele viu que, na Escritura, ele devia ser a voz do que clama no deserto. Ele viu que deveria ser o mensageiro que iria adiante do Messias. E deveria estar certo disso. E esperou no deserto até estar convencido. E então ficou preocupado. Ele estava convencido. Ele queria ficar. Ele estava tão certo de que veria Jesus que disse isto. Aí ele está entre vós agora. Há um entre vós que não conheceis. Oh, gosto disso. Há um entre nós esta noite, mas estou feliz por nós o conhecermos. E creio que ele é aquele que está testificando. O grande Espírito Santo está testificando que Jesus virá em breve, pois está de acordo com a palavra. E todos os sinais estão se cumprindo. Estamos no tempo do fim. Ele não queria declarar algo sobre ele, cometer qualquer engano. Assim, ficou no deserto, até estar convencido de que saberia qual era o Messias. E Deus lhe disse que tipo de sinal procurar quando visse o Messias. Então, quando o viu e viu o sinal que deveria segui-lo, ele ficou convencido de que era ele. Ele disse, eu testifico que é ele. Pois Deus, que lhe havia dito e predito pelo profeta 712 anos antes dele nascer, que ele era a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai a sua vereda. E o Deus que o pré-ordenou e o predestinou para o trabalho, ele esperou nesse Deus até ouvir desse Deus. Amém! Quando esse Deus lhe disse o que ia acontecer, ele ficou convencido. Quando ele viu aquele sinal, disse, lá está ele. Amém! Se fôssemos tão sinceros assim, se esperássemos no altar, não para receber alguma sensaçãozinha e pular e sair correndo, mas ficássemos ali, não importa o que aconteça, fique ali até estar perfeitamente convencido pelo poder da sua ressurreição, de que o Espírito Santo se apoderou de você e o controla, e você é uma nova criatura em Cristo. Fique ali até estar morto e ressuscitado,
Então não irá às águas como um hipócrita. Você irá até lá e saberá que ele morreu por você e você morreu com ele. Agora você irá descer para ressuscitar com ele, mostrar ao mundo que você crê que ele morreu e ressuscitou e que você está morto com ele e já ressuscitou e que agora se assentará em lugares celestiais comendo alimento de ovelha. Isso mesmo. André, este grande de quem estamos falando, irmão de Simão, ficou a noite toda até estar convencido. Enquanto ia pela margem, João, este grande profeta, dizia: o tempo está próximo. Todos vocês, gerações de serpentes traiçoeiras, não pensem em dizer: pertenço a isto e pertenço àquilo. Temos por pai a Abraão. Digo-vos que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Oh, ele estava pondo um machado à raiz da árvore. Vejam, João era um homem do deserto. Vejam do que ele falava. Machados, árvores, cobras, vocês estão vendo? Era com o que ele estava acostumado lá no deserto. Ele disse: o machado está posto à raiz da árvore. E toda árvore que não produz bom fruto será derrubada e queimada, batendo com o machado na árvore, cortando cabeças de cobras e tudo mais. Ele era um homem do deserto. Não é de se admirar que Jesus disse que fostes ver essa bem-aventurança esquecida, como preguei sobre isso quando ele cruzou o monte e os discípulos de João disseram: que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ele disse: esse é o tipo que chamam de doutor, santo padre, e usam roupas delicadas. Eles beijam os bebês e casam os jovens e enterram os velhos. Ele usa um canivete. O que um homem como esse saberia de uma espada usada com as duas mãos na frente da batalha? Fostes ver um? Alguns disseram: então fostes ver uma cana agitada por qualquer vento ou qualquer grupinho que possa vir, mudá-lo disso para aquilo e disso para aquilo? João não. Ele estava convencido. Ele sabia onde estava. Ele conhecia sua posição. Não estavam sacudindo João de um lado para outro. Não, não. Disse: que fostes ver então? Um profeta? Ele disse: eu vos digo, maior do que profeta. Ele é muito mais do que profeta. Então João ficou convencido e começou a pregar. E André tinha assistido às reuniões. E assim, quando Jesus passou e André e outro discípulo estavam lá, e João apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eles o seguiram. Gosto disso. Gostaria de poder ter essa força em minha pregação. Quando digo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e cada pessoa fosse atrás dele. Que coisa, que eu... Onde o encontro, irmão Branham? Posso lhe mostrar. Não faz muito, eu estava numa reunião dos homens de negócios e eu estava pregando na costa oeste. E um homem se aproximou de mim e disse: diga, o senhor não é pregador? Eu disse: sim, senhor. Ele disse: o que está fazendo com estes homens de negócios? Eu disse: sou homem de negócios. E ele disse: em que tipo de negócio está? Eu disse: negócio de segurança. Ele disse: que tipo de seguro? Eu disse: segurança. Disse: de que tipo é? Eu disse: bendita segurança. Jesus é meu. Eu disse: se estiver interessado numa apólice, gostaria de conversar sobre ela. Um amigo meu, o Sr. Snyder, um precioso homem, veio à minha casa. Eu o conheci quando eu era pequeno e estudamos juntos. Ele disse: Billy, gostaria de lhe vender um seguro. Bem, certa vez trapacearam comigo num seguro e nunca mais fiz um. Assim ele disse. Eu disse: Wilmer, eu com certeza iria. Gosto de você, mas eu disse, eu já tenho segurança.
Ele disse, tem? Minha esposa olhou para mim como se eu fosse um hipócrita. Ela sabia que eu não tinha seguro, mas eu disse segurança, entenderam? Ele disse, desculpe, Billy. Ele disse, com qual companhia? Eu disse, a vida eterna. Disse, acho que nunca ouvi falar dessa companhia. Eu disse, deveria. Estou convencido de que está certa. Está certa. Assim João pregou e disse, aí está ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando o vejo se mover por uma audiência, escolher um pecador ou uma pessoa enferma e falar com eles e saber que esse é o próprio Deus. E qualquer um que tivesse algum entendimento saberia que eu não poderia fazer isso. Eu gostaria de dizer, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Gosto que as pessoas digam, eu creio. Agora me arrependo dos meus pecados, creio em Jesus Cristo. Gosto de vê-las fazer isso. E estes discípulos foram logo atrás de Jesus. E ele olhou em volta. Ele os encontrou e disse, que buscais? Disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele disse, vinde e vede. Agora esse é um convite maravilhoso. Vinde e vede. Gosto disso. Foi o que Filipe disse a Natanael quando Natanael disse, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele disse, vem e vê. Então venha e verifique. Não fique em casa e critique. Venha e verifique, entendem? Venha, veja você mesmo. Agora, disseram que era no período da tarde, então André ficou a noite toda. Esse é um bom jeito. Ficou até se convencer. O que aquele homem lhe disse aquela noite, o que ele lhe disse ou o que fez. Houve algo que convenceu André totalmente de que ele era o Messias. No dia seguinte, bem cedo, imagino, ele pegou sua capa e chapéu e partiu, pois Pedro estaria pescando no rio. E disse, vem, veja quem encontramos. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise.